Bom, vamos dar início agora à nossa última aula do curso de Quântica 1, né? O capítulo 7, a 31ª aula sobre o sistema de dois níveis, né? Então, a nossa sumária da nossa aula hoje, a gente terminou em dinâmica, a gente vai dar um breve resumo para não ficar defasado do que a gente vai tratar de dinâmica. Então, vai falar de dinâmica de spin, fazer a revisão do campo uniforme, falar da apreciação de Larmor, falou valores esperados, vamos ver como é que a gente faz o tratamento clássico, o tratamento quântico de dinâmica de spin, falar de probabilidade, ondas de spins, né? Osciladores ressonantes. Então, isso aí são duas aplicações que a gente pode fazer com spins, eu vou mostrar para vocês aplicações, procedimentos de mecânica quântica, ressonância magnética, e aí vai resolver o problema do campo de radiofrequência, então, o spin sobre um campo variável, fazer uma transformação unitária e encontrar a fórmula realmente de Rabi, que é a fórmula que faz para sistema de dois níveis, né? Muito bem. Então, o nosso problema é esse aí, né? Agora ver como evolui no tempo, né? Meu spin. Num tratamento clássico, isso aí seria um vetor, como se fosse um peão, né? Um giroscópio, rotacionando. Então, seria um vetor momento angular, né? Que ele vai rotacionar em torno de um campo. No caso de um peão, sob a ação da gravidade, então ele tem um campo gravitacional para baixo, e aí o peão vai ficar rodando em torno desse campo, que seria o campo gravitacional. No caso do meu momento de dipolo, então agora eu tenho um momento de dipolo que é proporcional, né, ao momento angular, né, e eu coloco aqui um campo, então ele vai fazer um movimento análogo de um peão, de um movimento clássico que a gente aprendemos em Física 1. Num tratamento quântico, o que a gente vai calcular não é vetores, e sim o que vai ficar variando é o valor médio das componentes. Então, as componentes vão ficar variando com o tempo, porque você tem agora transições eletrônicas entre dois estados, e essa transição eletrônica vai fazer com que varie esses valores médios, de tal forma que o valor médio que a gente vai calcular vai dar H sobre 2, esse N. Esse N é esse vetor, que agora não é um vetor constante, é um vetor que varia no tempo, porque ele fica fazendo esse movimento de rotação. Então, o S que a gente calcula na mecânica clássica é a mesma coisa do valor médio que tem aí. Uma mera coincidência, mas isso não serve de dizer que o spin é um sistema clássico. Isso aí é só uma constatação de um exemplo, mas não sempre isso é verdadeiro. Certo? Bom, então, a gente, para calcular a dinâmica, a gente calcula o valor médio da minha grandeza. Então, para calcular o valor médio da minha grandeza, eu preciso calcular, então, para um caso de estado puro, o meu vetor, então o meu sistema está normalizado, sempre é bom lembrar que esse valor médio serve para quando o meu sistema está normalizado. Então, sempre está normalizado o nosso esquete que está aí. Então, para resolver esse problema, eu tenho que resolver essa equação de Schrödinger e encontrar o φ de t. E o meu hamiltoniano, no caso agora de spin, eu só estou pensando em um spin de uma partícula, é a interação do momento de polo a ele associado com o campo magnético. Então, o meu momento de polo na mecânica quântica, ele é proporcional ao spin. Essa constante de proporcionalidade é o raio giromagnético, né? O fator giromagnético, que é o gama, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Certo? Bom, então, para eu tratar esse sistema quanticamente, então, o meu estado é de spin, então, um estado com dois estados, eu expando o meu φ de t em função dos dois estados, que é o mais menos, que são autovetores do SZ, ou do sigma Z da matriz de Pauli, componente Z da matriz de Pauli. Então, expandindo aí, eu tenho A de T e B de T. E esse A de T eu preciso resolver, dado lá o meu hamiltoniano, resolver um sistema de equações acopladas para A de T e B de T, certo? Bom, mas existe casos simples que a gente resolvemos na aula passada, que é quando o hamiltoniano é independente do tempo. Então, quando o hamiltoniano é independente do tempo, não preciso resolver essa equação. Quem quiser resolver pode, não tem problema nenhum. Mas não há necessidade de eu resolver esse conjunto de equações acopladas. Aí o que é que eu faço? Simplesmente uso o que já aprendemos anteriormente. Eu calculo esse operador unitário aplicado no meu estado inicial. Então ele me dá o que a gente chama a evolução temporal. Então é esse operador unitário, que é essa exponencial, desse meu hamiltoniano que eu vou fazer. Então, qual é a ideia por trás disso? É pegar o meu φ de zero e escrever ele
como a combinação linear de alto estado meu hamiltoniano. Porque se ele é alto estado meu hamiltoniano, aí eu sei fazer essa aplicação dessa exponencial. Então, o φ de zero, se não for alto estado, eu tenho que escrever ele como a combinação linear exatamente dos autovetores, né, do meu hamiltoniano. Aí eu sei agora aplicar e eu desenvolvo e calculo o φ de t. Então, o hamiltoniano, independente do tempo, é simples de resolver, né? Então, preciso encontrar os autovetores, é uma matriz 2x2, tudo é fácil, ou pelo menos trivial, comparado com matriz maior, certo? Bom, então, o hamiltoniano de uma partícula, de um spin, no caso, né, associado ao meu sistema, então isso aí, eu estou voltando o elétron, mas podia ser o próton, que daqui a pouco vai fazer a ressonância nuclear, então pode ser o próton, o núcleo, qualquer uma partícula, ela sempre vai ter esse hamiltoniano que tem aí. Então, o hamiltoniano da minha partícula, de spin meio, é o acoplamento do momento dipolo com o campo magnético externo que eu aplico sobre ele, certo? Então, ele me dá esse fator, que é o raio giromagnético, o fator giromagnético, esse gama, que para o caso do elétron é esse valor, para o caso de outros é um outro valor. Então, esse mecanismo que a gente vai descrever aí, exatamente ele é usado para determinar experimentalmente, foi isso que o Rabi ganhou o prêmio Nobel, de como determinar esse fator giromagnético. Então, calcular isso experimentalmente significa conhecer as propriedades microscópicas do meu sistema, que tem a ver exatamente com aquilo que está ali. O G é o fator de Landé, o MB o magneton de Bohr e H cortada constante. Então, esse caso é para o elétron, mas serve para qualquer partícula, né, de qualquer valor de spin. Eu estou falando de spin 1,5, mas isso aí é para qualquer spin. Como eu estou trabalhando com 2 estados, então a minha matriz é spin 1,5. Se eu quiser trabalhar de uma forma geral, que a gente vai estudar isso quando estudar momento angular, esse meu S pode ter qualquer valor. Então, pode ser qualquer um spin 1, 3,5, ou qualquer valor que eu quiser. O acoplamento sempre vai ser isso que está aí, certo? Bom, então, primeiro a gente tratou o caso de campo magnético uniforme, né? Não confundir uniforme com homogêneo. Então, o meu campo é uniforme, mas ele não é homogêneo necessariamente. Então, o meu B0 pode variar de ponto a ponto, mas não varia no tempo. Dado uma dada posição, aquele campo B0 é sempre B0. Então, portanto, ele não varia no tempo. Como eu estou querendo calcular a evolução temporal do estado, eu não estou evoluindo ele, né, a trajetória da minha partícula. E simplesmente só o estado da minha partícula, portanto, não há necessidade de colocar a variável Z. Certo? Quando eu estiver colocando isso dentro de um campo associado a um átomo, aí minha partícula está rotacionando, então esse meu fator que eu vou calcular, esse B, que vai depender da posição, vai ser necessário porque ele vai entrar aí como elemento de matriz nesses gama da vida que vai aparecer aí, certo? Mas sempre vai aparecer esse S, vetor B, que é o campo externo. Então, como o B é uma constante, você coloca ele lá, então vai ficar só a componente Z, aí você calcula o hamiltoniano. Então, essas são questões básicas de você pode... primeira pergunta, qual é o hamiltoniano de uma partícula de um momento dipolo na presença de um campo? É só lembrar de eletromagnetismo, produto escalar com campo, e você generaliza e traz isso para a mecânica quântica, escrevendo em forma de operadores. Então, esse é o operador hamiltoniano do meu sistema. Como ele é independente do tempo, eu estou colocando o campo na direção do eixo Z, podia ser na direção X, Y, qualquer uma direção, e aí é irrelevante o meu sistema. Então, quando eu quiser, eu vou projetar o S na direção do campo, fica S de Z. Então, quando ficar S de Z, eu fico com esse hamiltoniano já diagonalizado. Então, ele já está diagonal, então os autovalores eu já conheço, então está um problema fácil do ponto de vista do meu hamiltoniano, certo? Aí o que acontece? Então, eu tenho agora, nesse meu sistema, só 2 níveis. Como eu só tenho 2 níveis, o E mais e o E menos, a diferença dele é esse H cortado ômega 0, eu só tenho o que chama uma frequência de Bohr. O que é frequência de Bohr? É a frequência que faz com que eu tenha transições eletrônicas no meu sistema. Como eu só tenho 2 níveis, portanto, eu só tenho uma frequência de Bohr, que é esse delta E dividido por H. Então, é ômega 0 sobre 2π. Então, esse ômega 0, daqui a pouco a gente vai referenciar, ele é a frequência de Bohr. Né? A frequência de Bohr, a frequência de Larmor, que é exatamente com a frequência associada à precessão do meu spin do ponto de vista clássico. Bom, eu estou falando isso rápido porque isso a gente já vimos, eu só estou querendo botar a par do que a gente falamos na aula passada.
Então, a evolução temporal, então eu digo que em t igual a zero, então estou supondo, então eu preciso dizer, então se ele estiver no alto estado do hamiltoniano, o estado não evolui, porque ele já está no alto estado do hamiltoniano, ele não vai evoluir, vai continuar naquele caso. Então eu estou colocando em t igual a zero um estado que não é, né, ele não é autovetor do meu hamiltoniano, é um vetor mais n, que a gente vimos na aula passada, que é esse vetor que tem aí combinação de mais e menos, certo? Então esse é um autovetor do Sn. Sn é a projeção do S no vetor normal no espaço. Então a gente diagonalizou e encontramos esse S, esse mais n. Então esse é o meu estado inicial. Aí com o meu estado inicial, eu aplico agora minha exponencial no meu estado inicial. Aí desmembra aí, aplica no mais e no menos. Como mais e menos é alto estado meu hamiltoniano, né, com energia E mais e E menos, eu resolvi o problema trivial. Né? Aí eu coloquei só para simetrizar a exponencial de I φ sobre 2 para fora, para ficar tudo bem simetrizado, para dar ideia exatamente do que a gente viu. Se eu comparar essa equação φ de t com aquela equação φ de n, aquela equação n+, se eu multiplicar por exponencial de menos I φ sobre 2, ela se parece, a menos dessa fase que vai ficar lá, esse estado. A única diferença é que o meu termo φ, que antes em t igual a zero era constante, agora esse meu φ agora é um φ de t que varia no tempo. O que é que significa variar no tempo? É que ele está precessionando em torno exatamente do eixo Z. Então, tá, o eixo Z é fixo, e aí a gente vai ver que no plano XY ele vai ficar variando. Então, o módulo do SX e SY varia no tempo, e a componente SZ se mantém constante, né? Porque a componente Z é alto estado meu hamiltoniano. Então, aqui eu tenho exatamente isso que a gente falando, eu só estou repetindo, né? E tomamos agora a evolução temporal, e agora eu posso, né, calcular exatamente a analogia com a física clássica, a prestação de Larmor. E, repetindo mais uma vez, o meu spin quântico não é esse vetor. Esse é o tratamento clássico que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Então, esse é o tratamento clássico, é uma analogia, mas não tem nada a ver. O que está variando é mudança de estado, transições eletrônicas, e o que está variando é o meu valor médio, que, por coincidência, vai coincidir com esse vetor que está aí. Numa analogia, mas nunca, e sempre se lembrar que o spin é uma propriedade puramente quântica, essa analogia é simplesmente para ter uma visualização, muito usado na física, por sinal. Certo? Bom, então eu posso agora, com esse φ de t, né, fazer alguns cálculos, que é calcular os valores esperados. Por exemplo, calcular o valor médio de Sx, eu pego meu Ft, meu φ de t, pego minha matriz S de x, coloco, faço essas manipulações algébricas, isso eu já fiz na aula passada, e mostro exatamente isso como a gente está mostrando, que o Sx, que é a média da componente do meu spin ao longo do eixo x, né, essa componente x, ela varia no tempo. E essa varia no tempo de forma periódica, exatamente como está aí. Né? O SY, se eu fizer o mesmo cálculo, eu encontro exatamente isso. Então, você nota que, se eu elevar ao quadrado, né, a componente x mais a componente y, se você fizer, vai ficar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, isso aí vai dar uma equação de uma circunferência, cujo raio é h sobre 2, h cortado sobre 2, seno de θ, que é a projeção do meu spin para cá, no meu plano XY. Então, exatamente essa precessão que está fazendo as duas componentes. Lembrando, mais uma vez, a ideia do meu vetor. Já a componente Z, se você fizer o mesmo cálculo, você vai ver que ele me dá constante. Então, a componente Z se mantém constante e ele faz exatamente isso. Certo? Bom, eu não fiz esse cálculo, mas se você pegar agora e colocar o campo, note, a minha precessão, que eu estou colocando, é em torno do meu campo. Agora, se eu colocar um campo numa direção SN, o que é que vai fazer? Vai ficar com o meu spin precessionando ao redor desse campo. Certo? Então, agora, você vai ter a minha componente Z, que está aqui no meu referencial, vai variar no tempo, a componente Y e a componente X. Certo? Então, meu Z está aqui, então o SZ não varia. Se eu agora variar agora minha direção do meu campo, então meu campo, meu hamiltoniano, não comuta, então meu hamiltoniano não comuta com SZ, portanto, o SZ deixa de ser uma constante de movimento. Então, como o SZ comuta com o hamiltoniano, ele é uma constante de movimento, por isso que ela fica constante. Então, se eu agora colocar um campo numa direção qualquer, então essa direção qualquer que eu colocar, você agora vai fazer com que o SZ também vai variar no tempo. Como é que eu faço isso? No mesmo cálculo que eu fiz
anteriormente, isso é imediato, certo? A única coisa que agora ele vai ficar pressionando. Então, toda vez que você tiver um spin, botar um campo magnético, ele pressiona em torno da direção do campo. Lembre-se lá do caso do peão, o meu campo, né, o campo gravitacional, então o peão fica pressionando em torno dele, né? Então, esse é o movimento análogo a esse giroscópio que está aí. Bom, então o tratamento clássico, só para a gente ter aquela visão, é um tratamento que eu fico imaginando um momento de dipolo, que é esse momento angular, eu chamo de um S, podia chamar de um L, e eu coloco um campo magnético. Então, para resolver esse problema classicamente, eu tenho que usar o quê? A segunda lei de Newton, mas a segunda lei de Newton que a gente chama para rotação. Então, a segunda lei de Newton me diz o seguinte, que o torque é a taxa de variação do meu momento angular. A taxa de variação do momento angular. Isso é a segunda lei de Newton do movimento de rotação. E aí eu tenho algumas coisas que o torque, por sua vez, isso aí é um momento de polo, então o momento de polo então vai ser o produto vetorial do M, né, vezes o B, onde o B é aquele B na direção do eixo Z. E o M é proporcional a esse momento angular. Aí você pode colocar ela nas equações, né, e resolve essa equação de movimento. Então eu vou resolver para o caso quântico, e a solução que eu encontro na solução quântica é exatamente a solução do tratamento clássico. Sendo que a minha equação quântica não é essa segunda lei de Newton, é a equação de Heisenberg que a gente vai resolver. Certo? Então, esse tratamento clássico geralmente se usa para fazer analogia. Os estados sólidos, não sei se vocês viram, a parte de ondas de spin, não sei, mas esse é o primeiro tratamento que o cara tem, que chama essas ondas de Brock. Né? Então, isso você pode fazer classicamente. E quanticamente? Bom, do ponto de vista quântico, eu tenho que resolver não aquela equação de segunda lei de Newton. A nossa segunda lei de Newton agora é essa equação de Heisenberg. Então, eu vou no formalismo da equação de Heisenberg. Esse aqui não é um R embaixo, é um DT, tá? Foi erro de digitação meu. Então, é um DT. Então, é a taxa de variação. Então, isso aí foi o papel da taxa de variação do momento angular, que é esse termo que tem ali, e aquele meu torque, ela assemelha exatamente com isso. Dá para provar, isso também tem problema que você pode fazer, que você pode manipular esse, pega o meu Hamiltoniano na direção Z, dá aquela mesma equação que está lá. Por isso que o resultado das minhas soluções vai igual com aquele momento angular. Né? Então, dá para provar que essas duas equações são equivalentes ao tratamento da segunda lei de Newton. Então, essa é uma segunda lei de Newton escrito quanticamente. Certo? Então, o que eu faço? Pego o meu Hamiltoniano, então, pego o meu Hamiltoniano agora, o ômega 0 SZ, e faço, para cada componente SX, SY, SZ, resolvo a equação de movimento. E faço relações de comutação, que eu sei fazer com SX com SZ, com SXY com SZ e SZ com SZ dá zero. Então, portanto, a componente Z dá zero, aí eu tenho esse conjunto de equações acopladas, que é fácil resolver, que é a ideia de um oscilador harmônico. Pega aquela primeira equação, deriva em relação a T, aí vai ficar a derivada de SY. A derivada de SY é esse menos ômega zero. Então, dá a equação de um oscilador harmônico. Exatamente isso que vai acontecer. Então, a derivada segunda dá isso, a derivada segunda do Y dá isso. E a derivada do SZ é isso. Então, você pode resolver essa equação. Então, se você resolver colocar as condições de contorno exatamente como a gente quer colocar, então, SX igual a zero, né? Ela está exatamente naquela projeção, SY igual a zero nessa projeção, e SZ é uma constante, e se mantém esse valor que está aí. Então, portanto, a evolução temporal vai dar esse valor que está aí. Se você resolver lá na mecânica clássica, dá as mesmas coisas, os mesmos LX, LY e LZ. Então, os resultados são exatamente iguais, né? Por causa dessa analogia, dessa equação com a equação de segunda lei de Newton. Né? Bom, você agora, dado o meus coisas, eu posso agora calcular o que a gente chama as probabilidades de transição, ou que é conhecido em mecânica quântica, que vocês vão usar, é fórmula de Rabi. E uma outra linguagem também moderna e muito usada, que aí quando você vê livro, texto, exercitar, o que é que o cara está falando? Então, a gente está aí tratando o estado de qubits, ou qubits, né? Porque são sistema com dois níveis. Toda vez que você tiver um sistema com dois níveis, são qubits. Pronto. Então, quando você vê esse termo, não se assustem. Você pode ser um spin, pode ser um foto, qualquer sistema de dois níveis, a gente fala de qubit, ou qubits, que eu mais chamo de qubit. Então, eu posso agora calcular a probabilidade de transição. Então, veja, em t igual a zero, ele está no estado mais n,
Eu quero agora calcular a probabilidade de transição. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de encontrar o SZ igual a H cortado sobre 2? Então, é só pegar o meu estado, o φ de t, que eu calculei a evolução, multiplico pelo estado que dá SZ igual a H sobre 2, H cortado sobre 2. É o estado mais. Faça esse produto e eu encontro isso. Né? A mesma coisa eu posso fazer para o SZ menos. Fazer essa medida, eu calcular essa probabilidade, dá esse valor que tem aí. Posso fazer isso para as outras componentes. Então, posso fazer para a componente X, posso fazer isso para a componente Y, eu só fiz aí para o X, mas você pode fazer isso para Y. Então, você veja que toda vez que você fizer a medida do SZ, a soma das probabilidades dá 1. Se você fizer a componente do SX, as duas estão igual. Você não pode medir as duas simultâneas. Por que você não pode medir SX, SY simultâneo e SZ? Porque eles não comutam entre si. Então, a gente já vimos que dois operadores que não comutam, existe a ela uma relação de incerteza, portanto, eu não posso medir simultaneamente essa grandeza. Então, eu soubesse uma ou outra, nunca as duas simultâneas. Então, eu não posso medir SZ igual a H sobre 2 e SX igual a H sobre 2. O princípio da incerteza, uma relação de certeza, proíbe, assim como posição e momento, como a gente já falamos anteriormente, certo? Então, o princípio da incerteza não pode medir, eu soubeço SZ, eu soubeço SX, ou soubeço SY. E calcular a probabilidade é usar exatamente o terceiro postulado da mecânica quântica. Então, tudo que a gente está fazendo aí, a gente está usando todos os postulados que a gente já falamos, estudamos e reestudamos no capítulo anterior, no capítulo 6. Primeiro postulado, descrição do estado, que é eu preciso de um QET. Segundo, os altos valores, que é o espectro de valores dos meus observados. Meus observados são descritos por um operador hermitiano, e os seus valores são os valores das suas medidas de observado são os altos valores da matriz a ela associada. E isso a gente já usamos. Né? O terceiro, exatamente a ideia de probabilidade. Então, a ideia de probabilidade, calculando isso aí. A quarta, qual é o quarto postulado? O quarto postulado nosso, exatamente, é a equação de Schrödinger, a evolução temporal que ele tem. E o quinto, que é a projeção, exatamente, que a gente não está usando necessariamente isso aí, porque não está fazendo medidas sucessivas, mas você tem aí exatamente isso. Quando você mede e dá H cortado sobre 2, é porque ele colapsou no estado mais. Se der SZ igual a menos H sobre 2, ele colapsou no estado menos. Então, pode dar ou mais ou menos. Isso vai dar quando você faz a medida. Então, se a medida der 1, ele colapsa. Isso é o postulado, é o nosso quinto postulado. Então, está tudo isso aí, está embutido nessa discussão que a gente está fazendo quanticamente do nosso sistema. Certo? Então, você veja que é poderosa todo o nosso roteiro que a gente está seguindo, mas não está citando mais explicitamente. Certo? Muito bem. Então, você tem o meu hamiltoniano, né? Aí você calculou as componentes, né? E você pode particularizar, por exemplo, e colocar minha normal numa dada direção. Então, eu escolho a direção do eixo X. Escolher a direção X significa botar θ igual a π sobre 2 e φ igual a μ. Repetindo, essa é a fórmula de Rabin, lá em cima também é a fórmula de Rabin. Essa fórmula de Rabin é uma fórmula que foi estudada por Isaac Rabin, que é exatamente o percussor da ressonância magnética, que ele ganhou o prêmio Nobel de 44 por essa descrição, que é essa física que a gente está descrevendo aqui. Certo? Então, lá em cima também Esse é um caso particular, que eu pego a minha normal e particularizo e boto ao longo do eixo X. Aí eu botar θ igual a π sobre 2 e φ igual a 0. Se você colocar lá na equação, você fica com essas duas projeções aí, cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, que são funções oscilatórias. Então, o que é que ela está me dizendo? Em t igual a 0, ela está onde? No estado mais. Então, a probabilidade da SZ é 1. Então, ela está nesse estado. E no menos, dá 0. Então, dá certo. Aí, o que é que vai acontecer? Ele começa a sofrer transições, sai de um lado para o outro, aí começa a diminuir a probabilidade dele estar no estado H sobre 2, e a outra começa a aumentar. Aí, a outra, quando der 1, então, significa que está no estado menos H sobre 2, a outra vai 0. E assim, sucessivamente, ficam oscilando as duas, de tal forma que a soma se mantém igual. Vale mesmo o raciocínio para qualquer valor de θ e φ. Você pode fazer o gráfico dando o valor de θ e φ, o gráfico também vai ser o mesmo. Se você somar as duas funções, dá igual a 1, porque a probabilidade das medidas, a soma tem que dar igual, óbvio, que é a condição mínima que a gente tem. Certo? Muito bem. Então, agora vamos fazer algumas aplicações que eu acho que eu quando preparei, eu vou fazer algumas coisas mais aplicadas para vocês ver com essa ferramenta que vocês aprenderam. Você já pode escrever alguns sistemas muito interessantes
e de pesquisa que o cara faz atualmente. Então, a gente pode falar aplicação de sistema de spins, ou um nome mais polpudo, a gente diz assim, aplicações de qubits, né? Qubits, que é exatamente sistema com 2 níveis. No meu caso, o meu qubit, o meu objeto, é o spin. Podia ser o fóton. Então, um sistema de 2 níveis. Então, essas configurações que vocês vão ver falar, vocês agora não ficam mais assustados, porque os qubits são um sistema com 2 níveis. Então, aqui, esse sistema de spin é o meu qubit, que a gente vai tratar aqui. Então, a primeira aplicação bem interessante que a gente tem é o que a gente chama ondas de spins. Então, agora, só para a gente falar, imagina agora que eu tenha não só um spin, mas vários spins. Certo? Vários spins. E esses spins não são livres entre si. Se fosse livre, seria exatamente, você ia colocar um campo magnético, ele ia ficar precessionando em torno do campo. Certo? Então, o que você tem agora é um sistema que é interagente, que esse é o newtoniano que tem aí. E eu não tenho campo magnético. Então, eu coloco a temperatura diferente de zero, os spins, né, têm esse comportamento classicamente, e quanticamente é como se fosse aquela precessão de Larmor em torno de um certo campo. Agora você diz, mas como é que ele pode pressionar? Por causa da interação. Então, são um sistema interagente. E esse comportamento que ele faz, você vê aí as setinhas que dá lá, dá exatamente uma onda. E uma onda formada de ondas de spins. Né? Então, essa onda de spin você pode entender fácil. Se você pegar o sítio I, ele está ao redor do sítio D, ao redor dele tem um sítio J. E esse J interage com I. É como se o sítio ao redor de I criasse um campo, que é isso que a gente chama de um campo molecular, um campo ao redor dele. Se você cria um campo nessa direção, teoria de Larmor, ele rotaciona entre si. Sendo que essa rotação não é uma rotação livre, é uma rotação que ele está interagindo, de tal forma que forma essa coordenação, e é isso que se observa experimentalmente. Para que serve tudo isso? Isso aí foi descrito na década de 50, né? Isso foi feito muito bem, então isso tem toda uma teoria clássica, tem a teoria quântica, então usando a teoria clássica usando aquela segunda lei de Newton, pega esse hamiltoniano, resolve, tudo bonitinho, eu não sei se vocês fizeram, mas estado sólido, isso é uma das aplicações que o cara tem. Bom, para que serve isso? Né? Para que serve isso? Exatamente para você fazer uma corrente com ondas de spins. Opa, que legal! E aí você tem uma coisa interessante, que o tratamento quântico disso, isso é um movimento harmônico simples, conjunto de osciladores. E esse conjunto de osciladores em baixa temperatura é um conjunto de osciladores praticamente, né, livres. E é o tipo movimento harmônico simples. Do mesmo jeito que você tem a vibração da rede, os fono, o quanto de energia H-ômega é o fono, agora eu tenho um quanto de energia que eu vou resolver exatamente, que eu vou quantizar isso através de osciladores, exatamente igual que a gente faz com onda, ou que faz com a luz, a gente faz lá com onda vibrando, a gente faz agora com os spins. Então, os spins têm esse comportamento de movimento harmônico simples, e o quanto de energia, então, tudo que a gente faz com o oscilador harmônico aqui na mecânica quântica 1, a gente vai usar, né, na verdade, a gente vai fazer em quântica 2, que é a quantização de segunda quantização, a gente vai usar para qualquer sistema que tem movimento harmônico simples. Um caso é a ideia de Magnus. Então, quando você tem Magnus, você tem os Magnus livres, sem interação. Se você colocar interação, não vai dar bem um movimento harmônico simples. Aí você tem umas correções do meu sistema. Então, Magnus livre seria não interagente, então você teria exatamente um conjunto de osciladores, então a teoria é completamente igual ao comportamento de luz, única coisa diferente é que esse ômega, esse meu ômega aqui, esse ômega ali que ele fica oscilando. Certo? Então, hoje, a grande diz que é o futuro da tecnologia é exatamente isso. Você trabalhar agora com os spins e criar exatamente corrente. Então, você bota gradiente de temperatura, essas ondas de spins, ela tem movimento exatamente quando você bota gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura, você pode criar agora um movimento de spins. E esse movimento de spin lembra uma corrente elétrica. E essa é a área da atualidade chamada spintrônica. Então, a spintrônica nada mais é do que a descrição física do movimento exatamente desses spins. Então, essa é uma aplicação de onda de spin, ou corrente de onda de spin. Então, você pode botar essa palavra na internet e vocês veem isso, uma gama de aplicações. Então, falam-se que isso é a nova tecnologia
do futuro, né? Mas vamos ver o que é que isso vai dar. Porque a vantagem disso é que você não envolve com elétron, se você não envolve com elétron, você envolve só com spin, e spin você não vai à dissipação de energia, então isso tem um efeito muito melhor do que carregar com elétron, que carrega dissipação de energia. Então, uma corrente com spin, você leva essas informações, mas você não há um movimento de carga. Como você não tem movimento de carga, você não há dissipação de energia, ou a dissipação é mínima comparado com o movimento elétrico. Né? Então, essa é uma aplicação fácil de fazer. Se a gente tivesse tempo, eu mostrava todos esses cálculos para vocês. Bom, uma outra aplicação, que a gente falamos isso lá no capítulo 3, 4, é sobre um probleminha feito por esse cara, Aaron Connell. Essa é a tese de doutorado dele, de 2011. Está lá na página de vocês, tem lá a tese completa. Eu vou descrever para vocês a tese dele em resumo, e a física que está por trás, e o que é que tem a ver com quem está estudando. Spin outra vez. Né? Então, a ideia dele é resolver um sistema que você tem agora uma coisa que vibra. E aí você coloca ele no estado fundamental no estado mais baixa temperatura. Lá ele bota lá 10 a menos 6 Kelvin. Então, esse é o estado que ele diz que é o estado fundamental. E ele excita esse mesmo sistema. E excitar esse sistema, ele excita através de um quanto de energia de vibração. A gente chama de um fono. Então, o meu sistema ele tem dois estados de vibrações. O estado fundamental, que ele vai ser chamado estado zero. A gente não aprendeu segunda quantização. Essa é a aplicação. Se tivesse segunda quantização, esse hamiltoniano vocês iriam resolver com certeza na prova. Mas, infelizmente, a gente vai deixar isso para a quântica 2. Então, você pega agora, você tem no meu sistema exatamente essa vibração. Então, você tem um fono, que eu sei fazer o hamiltoniano do fono, porque agora eu sei que são osciladores harmônicos, certo? E como eu estou querendo um sistema de baixa temperatura, eu vou considerar que ele só tem dois estados. Então, o estado fundamental e o primeiro estado desse estado. Somente isso. O outro sistema que ele tem é a presença de qubits, ou de spin. O qubit meu é o termo quântico que ele se usa, que é o termo a componente que ele chama das matrizes de Pauli. Então, cria-se aí um hamiltoniano, que é o hamiltoniano que eu vou ter o termo de spin, o termo do fono e a interação entre os qubits com os fonos. E esse hamiltoniano escrito numa linguagem de segunda quantização. Isso, certamente, em quântica 2, vocês vão diagonalizar e vão resolver esse problema da tese de Aaron. Né? Então, esse hamiltoniano primeiro termo trivial, que ainda acabamos de discutir, que é o termo do qubit, sistema de dois estados. Então, esse sistema de dois estados, ele chama estado G e E. G de estado fundamental, do ground state, e E de estado. Né? O segundo termo é o termo de fono, que é da movimento harmônico simples. E ele vai considerar a baixa temperatura, ele considera o estado 0,1. 0 é o estado fundamental e o estado 1. E o terceiro termo é o acoplamento, olha, da vibração, que são os operadores de criação e destruição, com os operadores de spin dos qubit. Então, esse é o termo de acoplamento qubit, né? O qubit fono. Né? E isso tudo você pode resolver num espaço. E que espaço você vai usar? A gente aprendeu no espaço do produto tensorial do espaço dos qubit com o termo dos fonos. Então, é um estado, uma função exatamente dessa. Então, o meu estado é uma superposição de todas as combinações que eu posso fazer, G com 0, Z com 1, E com 0 e E com 1. Então, é essa combinação linear que eu tenho o meu estado no meu sistema. Então, a física disso é belíssima, porque tem aplicação e resultado experimental. As contas são do mesmo jeito que a gente fez aqui. Se eu pegar e desacoplar o meu sistema, né, de acoplamento, eu posso resolver esse problema independente do outro. Fono é uma coisa, os qubits é outra coisa, que são os spins que a gente acabamos de fazer. É um campo na direção do eixo Z. Então, eu sei fazer isso. Portanto, se eu sei fazer isso, eu sei fazer uma transição sem acoplamento, seria exatamente o que a gente está mostrando. Um seno que varia, então tem umas grandezas ali associadas, que é dos materiais lá experimental, então eu peguei isso da tese dele. Então, minha probabilidade, ele está no estado fundamental, eu quero saber qual é a probabilidade de ele estar num estado excitado. Certo? Então, a probabilidade para ir para o estado excitado é exatamente aquele seno, que é a fórmula de Larmor. Então, em t igual a 0, ele está no estado fundamental e ele fica sofrendo essa transição, esse seno ao quadrado,
exatamente o que está aí. Aquele termo todinho que está ali é uma frequência, também recebendo o nome de frequência de Larmor, que é a frequência, desculpa, a frequência de Rabi, né? Isso é a fórmula de Rabi. E aquela frequência chamada frequência de Rabi, aquele termo que multiplica com o T. Então, eu tenho esse termo oscilatório. Se eu colocar acoplamento, isso é mais interessante, que vocês vão fazer em quântica 2, essas contas, e aí você pode diagonalizar o nosso hamiltoniano, porque tudo é fácil, mesmo sendo matriz 4x4, você dá para fazer, bota a sua condição inicial, um sistema, ele está no estado, nessa combinação do estado fundamental, do qubit, e do estado excitado. Então, o alfa e beta são dois coeficientes que ele vai colocar, e aí você faz a evolução temporal, você tem lá o newtoniano, você calcula todos os coeficientes, e bonitinho, tudo fechado, sem nenhuma dificuldade matemática. A única coisa que eu não tenho como vocês fazerem nessa prova é exatamente isso. Mas se detenham na prova, a primeira prova de Quântica 2, vocês vão fazer esse problema com certeza, porque é uma aplicação belíssima e é um estudo de segunda quantização muito simples, certo? Então, portanto, esse é o resultado, e aqui eu tenho o resultado experimental, exatamente daqueles coeficientes. Na verdade, no resultado experimental, ali é só a parte teórica, o resultado experimental eu vou colocar daqui a pouco. Então, aqueles cálculos é só para mostrar exatamente quem está falando, quando um é 0, o outro é 1, e ele fica nessa oscilação, vai para o estado fundamental, para o estado excitado, fundamental e excitado, e aí está o gráfico, botando alfa igual a 0 e beta igual a 1 naquela curva, né? É como se eu tributasse aquele meu θ igual a π sobre 2 e o φ igual a 0. Então, eu posso botar um valor qualquer, esse alfa e beta é dessa combinação que eu teria aí, certo? Bom, mas o que ele fez foi exatamente medir exatamente isso. Eu coloco lá nessa configuração, então ele consegue criar a configuração experimental, a tese do cara é experimental, e teórica, obviamente, e você vai calcular exatamente a probabilidade que o meu sistema vai evoluir no tempo. Então, esse trabalho é o trabalho dele, que foi publicado na Nature, é exatamente esse, é o Konen, né, que é o Iron Konen. Ele foi o trabalho, né, da tese dele foi em 2011, então aquele trabalho que eu mostrei, tudo tá tudo lá, bem detalhado. Eu coloquei para vocês, então ninguém leu, mas tudo bem, mas na próxima vocês vão ler. Né? Então, o trabalho é um trabalho muito simples, que eu falei, mas agora eu estou falando da física, que dá para fazer. Então, eu tenho vários sistemas clássicos de movimento harmônico simples. O sistema que ele vai tratar é aquela lâmina que fica vibrando. Então, ele bota o estado fundamental, uma lâmina microscópica, da ordem de 1 micro, e aí você faz isso vibrar. Mas não vibrar dando peteleco, e sim ou injetando uma certa quantidade de energia, que é um quanto de energia que a gente chama de um fono. Então, ele bota o meu sistema no estado fundamental e deixa ele excitar. E vai calcular exatamente essa probabilidade. É uma engenhoca, né, muito fantástica de como fazer esse cálculo, e é um sistema de tamanho macroscópico. O que é que significa um sistema macroscópico? As perturbações externas quebram as propriedades quânticas. É o que chama de estado descoerente. Então, o que chama assim, efeito dissipativo. Então, um sistema desse tamanho, eu consigo ver o fenômeno durante um certo intervalo de tempo. E é um trabalho infernal. Mas isso não importa, porque os experimentais sabem fazer. Eu boto a temperatura da ordem de milikelvin, né? Tem todos os dados experimentais, né? E aí você tem exatamente calculando a probabilidade, que lembra a probabilidade da fórmula de Rabi. Com a única diferença que agora você tem um termo dissipativo. Então, seria o termo de Rabi oscilatório e um termo da sua amplitude diminuindo com o tempo. Esse termo que vai diminuindo com o tempo é aquele tempo, exatamente o tempo dissipativo, que é o efeito de descoerência. Então, você vê que ele faz isso da ordem, veja o meu tempo que ele mediu aí, nanosegundo. Eu falei micro, de nanosegundo. Né? Entre nanosegundo. Então, esse nanosegundo, ele consegue observar o fenômeno quântico. O que é que significa? É essa oscilação do estado fundamental para o estado excitado. É o estado fundamental da prancha parada e da prancha não parada. É como se o meu sistema estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, parada e não parada. Então, eu tenho estado intermediário. Então, o estado que ele estaria parado é em T igual a 0. E daqui a pouco ele começa a ter um sistema que ele chama de estado emaranhado, né? Que é um estado que eu não consigo separar um do outro, e tem esse resultado experimental que bate com o resultado teórico. Isso é um trabalho muito bonito, essa tese de doutorado do Koenig. Né? Então, são duas aplicações muito interessantes que eu queria passar para vocês.
Muito bem, então vamos continuar nosso estudo, o nosso estudo do coisa, e fazer um procedimento de medida quântica. Então, quando eu faço o procedimento de mecânica quântica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar o meu sistema. Segundo, fazer a evolução do meu sistema e fazer a medida de algum observado. Então, esse é o procedimento, né, que a gente tem na mecânica quântica. Então, o meu experimento eu tenho aí dois experimentos de Stern, né, que é um com campo na direção do eixo Y e o outro com campo na direção do eixo X. Então, está aí ele fala. Aí eu meto um feixe de partículas, de átomos, com a velocidade v ao longo do eixo Z. Então, o eixo Z é essa direção que está aqui. Certo? Então, quando ele passa pelo primeiro SG, né, o meu experimento, aí eu faço exatamente a seleção do meu estado SY, que é mais H cortado e menos H cortado. Então, são dois feixes que ele vai sair. Aí eu boto um filtro e bloqueio o estado SY menos H cortado sobre 2. E deixei ele passar, né, o mais Y. Então, isso é o que a gente chama de preparou o meu sistema. Então, fizemos a primeira coisa. Antes do meu experimento lá, o SGY, eu não sei qual estado. Ele tem uma mistura de estado. Então, não tem um vetor característico. Ele tem um operador de densidade. Então, quando ele passa por aí, eu preparei o meu sistema. Então, agora eu sei o meu estado é esse estado mais Y. Aí ele passa e vai para o outro SGX. E com SGX, como eu sei o mais Y, eu posso calcular a probabilidade. Isso a gente já fez anteriormente. Mas agora eu vou fazer um ingrediente a mais. Entre um experimento e o outro, veja, o experimento, quando ele sair do primeiro, né, SG lá, ele vai entrar no outro, ele vai ter que percorrer uma distância. Essa distância é a distância L. Esse L é variável que você pode fazer. E nessa região, entre, né, que a gente chama o polarizador e o analisador, a distância L, eu coloco um campo na direção do eixo Z. Certo? Para que isso? Significa que o meu sistema sai do estado mais e ele vai evoluir no tempo até chegar lá, né, no meu analisador. O tempo que ele gasta para chegar no analisador, a minha partícula, um tempo tal, é o tamanho que ele é, né, L, dividido por V. A gente faz de tal forma que meu feixe todo saia com a mesma velocidade V, de tal forma que o tempo que ele gasta é L sobre V. Então, por exemplo, se eu quiser calcular qual é o valor da minha velocidade desse feixe, esse vai ser um experimento para determinar, por exemplo, a velocidade do feixe. Ou, por exemplo, você pode dizer assim, como eu posso determinar uma intensidade no campo magnético? Então, eu posso, se eu souber o V, souber o L, ele vai saber calcular o B0. Então, essas são formas de a gente calcular grandezas ou medida quântica. Então, eu vou fazer os cálculos para vocês verem como é que isso é belíssimo. Então, note que a probabilidade eu sei calcular, porque eu sei calcular o feixe 2 e sei calcular o feixe 1. Se eu sei calcular isso, beleza, eu sei calcular a probabilidade. Então, eu vou relacionar a minha probabilidade em relação a essas coisas que eu estou fazendo, certo? Então, é exatamente o que eu tenho. Preparei o meu estado, então, t igual a 0 está aí, e vou fazer a evolução temporal, cujo meu hamiltoniano é esse que tem aí. Então, do instante t igual a 0 até t igual a tal, ele tem esse hamiltoniano que ele vai ficar aqui. Então, ele não entrou dentro, né, ele já tem saído lá do polarizador e não entrou ainda no meu analisador. Então, quando ele entrar no meu analisador, né, ou quando ele estiver nesse intervalo, eu tenho esse termo que tem aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho o estado 0, tenho o meu hamiltoniano, que não depende do tempo, então estou colocando um campo que não dependa do tempo, então os cálculos que a gente fez, tudo vai valer para a gente, e eu vou fazer agora a evolução temporal, porque o estado que está preparado, que ele vai entrar no segundo experimento, no analisador, não é mais φ mais y, é o φ de t, para t igual a tal. Então, eu preciso calcular a evolução temporal para eu calcular a razão em 2 sobre 1, que é a nossa probabilidade que a gente vai colocar. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. O cálculo semelhante que a gente fez. Então, agora vamos calcular a evolução. Está o estado inicial, está o nosso hamiltoniano. Eu vou pegar e aplicar o meu sistema que está aí. Né? Então, quando eu aplicar, aqui tem um erro. Esse erro, você note que o meu hamiltoniano é SZ. Então, quando ele aplicar no mais, dá H cortado sobre 2. Então, esse H cortado que tem aqui no meu sistema não existe, é um 2. Isso foi digitação, certo? Eu já corrigi. Então, não é o H cortado, porque o H cortado vai cancelar
porque aquela exponencial, quando ela é aplicada, dá H cortado sobre 2. Aí o H cortado cancela, fica o 2 embaixo. E o outro, quando aplicar no menos, né, nesse estado S, né, que é o estado inicial, dá o 2 no lugar de H cortado também, certo? Então tem essa correção que eu fiz na outra transparência, esqueci de fazer nessa transparência, certo? Então está aí o nosso sistema, e eu vou agora calcular a minha probabilidade, exatamente a razão de I2 sobre 1, do feixe que ele está lá. Então, agora eu calculei a evolução temporal. Quando ela entrar no meu analisador, eu tenho que colocar o meu T igual a tal. E o meu sistema vai evoluir com aquele hamiltoniano não homogêneo que a gente já descrevemos aí. Então, aí, o que é que a gente acontece? A razão I2 sobre 1, medida experimental, vai ser a probabilidade, então, para calcular. Então, pego o meu estado mais, pego minha função que acabamos de calcular e boto T igual a tal, multiplico isso, faço essas contas e você encontra isso. Trivial, né? Então, veja que coisa bonita, porque agora o ômega zero e o tal são grandezas que você agora pode medir experimentalmente. Né? Você pode medir experimentalmente. Porque a razão I2 sobre 1 você pode medir. Portanto, ômega zero vezes tal você pode medir. Então, você pode fazer isso, por exemplo, um relógio, para medir intervalo de tempo. Então, de repente, você tenha ômega zero com precisão. Então, tal é o tempo que você pode fazer um relógio com grande precisão, usando exatamente esse problema de feixe. Então, você pode fazer diversas medidas. E esse resultado é interessante, que você tem alguns casos interessantes, é que quando você escolher, né, aquela distância, né, note que o tal depende da distância. Então, você pode ficar variando a distância, que de tal forma que quando multiplicar ômega zero vezes tal, se isso aí der o múltiplo inteiro, feio π sobre 2, π sobre 2, né? O outro é 5π sobre 2. Aí o seno é 1. O que é que vai ficar? 1 menos 1, 0. E 2 é igual a 0. Então você vai ver que você pode variar o L de tal forma que não vai passar nenhum feixe com SZ, SX igual a H sobre 2. Porque está dado aí do meu resultado experimental e da minha mecânica quântica. E isso se verifica. Então eu tenho esses casos que eu posso analisar, que é o caso I2 igual a 0, quando satisfazer esse critério aí. Então, note que o ômega zero vezes o tal, ela tem a ver com gama, com B0, com L e com V. Então, são grandezas que eu posso medir. Se eu tiver 3 delas, eu meço a outra. Né? Então, essas são medidas que eu posso fazer usando a mecânica quântica. E o outro caso é quando passa todo o fluxo. Quando I2 é igual a 1. Quando I2 é igual a 1, é quando aquilo ali for 3π sobre 2 e, né, variando de 2π. Então, quando for 3π dá negativo, vai ficar 1 menos 1, dá mais 1, então dá 1. Então, passa todo o feixe. Então, significa que o que entrou, saiu aqui, é o que entrou, é o que saiu. O que entrou aqui é o que saiu aí. Então, são condições aí particulares que eu tenho daí. Então, essas são formas de eu construir equipamento, e é assim que se constrói, usando o princípio da mecânica quântica, para a gente fazer alguma grandeza. Distância, pode ser uma régua, pode ser um relógio, pode ser uma forma de medir campo magnético. Então, por exemplo, distância eu sei fazer, tempo eu tenho relógio, mas o campo magnético é o complicado de fazer, porque eu não tenho um aparelho. Esse seria um aparelho para medir intensidade de um campo magnético. Então, você bota um campo magnético e você pode estimar ou tirar o valor através desse experimento, certo? Então, existem diversos experimentos para fazer essas confirmações. Então, a errata que está aí é exatamente isso. Não tem aquele H cortado, e no lugar do H cortado é o fator 2. Então, não tem aquele H cortado, é o fator 2, mas as contas estão tudo corretas, certo? Estão tudo correto. Bem, então isso é a mecânica quântica. Bom, então, por fim, o que a gente vai nos falar, por fim e muito longo, que é um musical extremamente complicado, deve-se ao Isaac Rabi, ganhou o Nobel de 44, exatamente porque ele foi o precursor exatamente de como medir propriedades do núcleo. Então, é o que a gente chama de ressonância magnética nuclear. Então, a base física a gente vai fazer, a quântica da ressonância magnética nuclear. Então, a ressonância magnética nuclear é um sistema que você coloca o meu sistema, um campo magnético, faz com que os momentos magnéticos, no caso aí, no núcleo, o que eu estou fazendo aqui é indiferente, porque o que vai diferenciar um do outro é o meu gama, do fator giromagnético, que pode ser positivo ou negativo. Então, elétron é positivo, depende do sinal como você definiu. Se você pegar o próton, ele é negativo, ele muda de sinal, mas isso
é só um problema técnico, mas a física que a gente vai descrever, tudo é igual. Então você coloca um campo magnético constante. Para que esse campo magnético constante? Para ele oscilar. A gente já aprendeu a precessão de Larmor. Ele fica precessionando. Assim como a gente faz com o balanço. Então joga o meu balanço, né, de uma criança, que você está doido para colocar ela para fora do espaço, aí você deixa ela oscilando, ela oscila, que a gente chama com a frequência natural, o ômega zero. E ela deixa, imagine que você não tem efeito dissipativo, assim como a gente vai ter lá com a precessão de Larmor. E agora você coloca um campo de radiofrequência. Bom, quem seria o meu campo de radiofrequência lá no garoto, né, que é... Bom, não tem nenhum torcedor do Flamengo, deve ser torcedor do Flamengo, né? Quer colocar ele lá para o espaço. Você vai fazer o quê? Vai colocar ele uma força externa oscilatória. Se você colocar a sua oscilação de tal forma que case com a oscilação com que ele está, a frequência natural, a gente aprendemos isso em Física 2, chama-se ressonância. O que fez Rabi foi exatamente isso, a ressonância nuclear. Então, eu pego meu momento de polo, coloco um campo, ele precessiona, está lá, ele está precessionando, e eu coloco agora um campo de radiofrequência. O que é um campo de radiofrequência? É um campo que eu vario com o tempo. Aí, esse campo variando com o tempo, eu tenho uma frequência que eu sei variar. Como é que eu sei variar esse campo de radiofrequência? É muito simples. Porque agora eu posso pegar um eletroímã, então a bobina está lá, olha, a bobina de radiofrequência gera um campo magnético de radiofrequência, que é ligado numa tomada com a dada frequência. Ele tem um controle dessa frequência. Então agora eu tenho um que eles chamam de campo de radiofrequência. E eu posso variar ele à vontade. Então ele tem um campo e eu boto um campo de radiofrequência. Então agora meu campo varia no tempo. Então agora eu tenho esse problema que a gente vai resolver e o último problema que a gente vai resolver do nosso curso. Então, eu tenho o campo na direção do Z, que ele faz precessão de Larmor, e eu coloco agora um campo no plano XY. Por que eu escolhi esse campo? Porque esse campo eu sei resolver exatamente. Podia colocar só X, mas não tenho solução exata. Então, eu estou colocando esse, porque dá para fazer a analogia física que eu quero fazer. E eu posso colocar um campo desse na natureza? Posso. Só colocar um campo no X no Y, que varia um cosseno e outro é defasado de π sobre 2. Isso também não é difícil de construir. Certo? Eu coloquei esse, porque esse eu sei resolver exatamente. Resolver a equação de Schrödinger de forma exata. Se eu colocar só um termo, não tem solução exata. Então, portanto, eu tenho que fazer solução aproximada. Ou pelo menos eu não conheço solução exata, né, desse problema. Certo? Então, agora eu vou resolver esse problema. Então, agora eu pego meu campo magnético, vai se acoplar com o meu momento magnético, pode ser nuclear, pode ser elétrico. Então, é com elétrica que a gente chama ressonância elétrica, né? que é do elétron, então é RPE, né? Ressonância paramagnética elétrica, que é do elétron. Você pode agora, qualquer coisa, esse tratamento é geral. É o momento de polo interagindo com o B. Então eu crio o meu hamiltoniano, o meu hamiltoniano do meu sistema. Então só de uma partícula. Despreza as interações, para não complicar a nossa vida. Então quando eu colocar o meu campo magnético, coloco lá o meu spin. Aí, quando ele acoplar com o meu coisa, ele tem uma componente X, Y, Z. Então, agora ficou esse nosso hamiltoniano, que não podemos, que é agora que eu quero chamar a atenção, que vocês não repitam, pelo amor de Deus. Não vão diagonalizar esse hamiltoniano. Não se pode diagonalizar hamiltoniano dependendo do tempo. Eu já vi isso e eu quase passei mal do curso final de Quântica 1, Quântica 2, o aluno diagonalizando matriz dependendo do tempo. A gente só diagonaliza coisas constantes, que são hamiltonianos do sistema estacionário. Dependendo do tempo, não consigo mais diagonalizar. Não falo nem diagonalização para vocês. Aí, quando eu coloco esse B com esse, aí eu ajunto meus parâmetros, agora eu tenho duas frequências a ela associada, um ômega 0 que eu vou chamar, e um ômega 1 a ela associada. E aquele ômega que está ali dentro do cosseno é a frequência da radiofrequência, que ele varia do jeito que eu quero. Então, ele tem lá um regulador de frequência, crio o meu campo de radiofrequência e, portanto, essa figurinha aí do meio é uma figura que eu peguei dele com a ressonância construída na época. Você vê uma coisa, eu me lembro na década de 80, quando estava chegando no Brasil isso, e Recife tem tradição nisso, e São Carlos. E eu fui fazer um curso em São Carlos em 86, 87, e
um dos trabalhos é um trabalho experimental que era para fazer exatamente a ressonância de um quiabo. Até hoje eu tenho essa, infelizmente, não está aqui não, na sala, a ressonância exatamente de um quiabo. Obviamente, ninguém ia botar gente no início se colocar. Hoje, você tem um instrumento de utilidade na medicina, né? Então, um físico faz os fenômenos, os engenheiros criam lá. Hoje, os físicos e os engenheiros estão tudo trabalhando junto. Antigamente, eram muito separados. Físico fazia isso, engenheiro fazia isso. Hoje, o físico já está fazendo o papel do engenheiro, porque é o que a gente chama física aplicada. Porque os engenheiros não querem aprender mecânica quântica, a maioria deles, e, portanto, eles não vão saber construir um tomógrafo de ressonância magnética, porque ele não sabe mecânica quântica. Então, o que ele vai saber é um bom técnico, aprende as linguagens técnicas, mas ele não vai saber os princípios físicos. Então, para construir isso, tem que ser um físico. E se for um engenheiro, ele tem que saber física. Certo? Então, por isso que criaram na USP, e aí no mundo está muito isso, que chama engenharia física. É para tirar o emprego desses caras, realmente. Né? Bom, então agora eu pego a componente SZ, SX, SY, e vou construir essa matriz. Para quê? Eu preciso construir essa matriz para colocar na equação de Schrödinger. Então é isso que a gente precisa construir. Não é para diagonalizar ela, hein? Não diagonalize. Quero que você fique com isso na cabeça, não quer fazer esse absurdo, pelo amor de Deus. Então eu tenho o meu hamiltoniano, boto as componentes aí, boto as componentes da minha matriz, então a componente SZ, então coloquei lá, a componente SX, coloquei aí, SY, somo tudo isso e tenho o meu hamiltoniano, dependente do tempo. Não pode diagonalizar o hamiltoniano dependente do tempo. Vou ficar insistindo nisso para ficar na cabeça de vocês e sair desse curso, pelo menos, vocês não cometendo um absurdo desse, certo? Então, pronto. Então, agora eu tenho o hamiltoniano dependendo do tempo. Não posso usar aquela relação que a gente fez, exponencial de H. Aí você podia dizer, e agora? Bom, tem duas coisas. Ou você resolve isso numericamente, trivial, do ponto de vista. Então, aí que merece um parênteses, que a gente tem que ter um curso de física computacional para vocês aprenderem a resolver problemas dessa natureza. Um sistema de duas equações acopladas, resolver no computador. Coisa de amador. Qualquer HP resolve isso. Infelizmente, vocês não têm um curso decente, e é um curso decente porque vocês aprendem lá coisas, algoritmos, mas não aprendem a fazer coisas aplicadas da física. Por isso que tem que ter um curso de física computacional, como qualquer local que tem bacharelado. Certo? Então, agora eu preciso resolver a nossa equação de Schrödinger, que é esse nosso hamiltoniano que está aí. Certo? Então, resolver isso aí, você pega o meu hamiltoniano e coloca na minha equação de Schrödinger. Então, minha equação de Schrödinger, meu φ de t é o A de t e B de t. Então, estou resolvendo a equação de Schrödinger. Então, eu boto meu φ de t, aplico meu hamiltoniano no φ de t. Aí, desmembro isso aí, tenho duas equações, olha. É um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, linear, acopladas, com coeficientes dependentes do tempo. Vocês aprenderam equações diferenciais, sabem que esse problema é muito complicado. Não tem solução analítica para a maioria dos casos. Só alguns casos especiais, que é esse caso que a gente está tratando aí. Certo? Então, não vamos diagonalizar aquela matriz. Essa aí é a equação que eu quero resolver. Bom, resolver isso aí agora é um processo complicado, porque ela está acoplada. No computador, simples, faz simples que eu falo, não tem nenhuma dificuldade computacional resolver sistema dessa natureza. Não é sistema não linear, são sistema linear. Então, quando o sistema é não linear, a física é complicada, porque um sistema não linear, por ser não linear, qualquer perturbação você sai fora da raiz, então a não linearidade tem esse problema de resolver problemas, mas quando é linear, é trivial, as coisas evoluem bonitinha. Então, resolver a derivada, como é que você vai substituir? A derivada se substitui com diferença finita. E aí resolve essas equações, sistema de equações, bota no computador e um abraço. Encontra A de t e B de t evoluindo no tempo. O que eu preciso dar é a condição inicial. Se eu tenho a equação diferencial, eu preciso dar o meu φ de zero. Dar φ de zero significa dar A de zero e B de zero. Então, as condições iniciais eu dou, resolvo no computador e um abraço. Esse é um problema que certamente eu vou fazer e colocar no meu livro, como eu tenho, minha pretensão é também fazer a parte computacional. E comparar isso com a solução analítica, mostrar que vai dar exatamente. E deixar para as pessoas que tiverem interesse, os programas que o cara possa consultar. Então, é a parte que ainda falta. Opa!
Esse aí dá para fazer também por retrato de fase, né? Diagrama de fase. Mas não tem como desacoplar essas equações. Não, assim, né? O retrato de fase é mais para ter uma ideia qualitativa, né? Do teu sistema de equações diferenciais. Mas o problema daí é por causa desses coeficientes que estão dependendo do tempo. Entendeu? Tem um dependente do Se ela tempo. fosse constante, isso aí é possível. O grande problema, por isso que eu botei, coeficientes dependendo do tempo. É aí que está o grande problema. Quando é independente do tempo, aí é tranquilo. Você usa, pega lá, faz transformada de Laplace, ou o que é que vai? Transformada de Laplace fica com um sistema de equações lineares. Resolve, beleza, bota para transformada inversa, um abraço, sai para tranquilo. Mas, dependendo do tempo, aí complicou. Aí realmente é uma dificuldade assim geral. Mas esse problema especial, a gente vai conseguir desacoplar essa equação, desacoplar não, tirar esse termo dependendo do tempo, fazendo mudança de variável. Fazer mudança de variável, a gente consegue fazer isso. Né? Então, essa mudança de variável que a gente vai fazer. A gente vai chamar o A de T, dessa exponencial de menos I ômega T sobre 2, a tilde. E o outro B tilde. Então, eu chego naquela minha equação e substituo. Aí, como é que eu sei disso? Eu não sei. Os caras fizeram, estou repetindo o que tem na literatura. Então, o físico, quando tem equação, ele vai pensar como resolver aquilo. Se ele não conseguir solução analítica, beleza, ele vai para a solução numérica. Mas o físico gosta da solução fechada. É assim que ele quer ver a natureza. É de forma fechada. E depois o cara compara com solução analítica, ou numérica. De tal forma que se eu tenho uma solução analítica, a solução numérica pode servir de teste. Para quê? Para saber se o meu programa está funcionando. É isso que também serve as soluções analíticas, certo? Então, quando eu colocar esse A de T e B de T lá naquela equação, só é derivar, isso é coisa boba. Aí veja que coisa bacana. Eu reduzo aqueles A de T e B de T para a equação de A de tilde e B de tilde, com mesmo tipo de equação acoplada, linear, de primeira ordem, mas com coeficiente dependendo do tempo. Opa, resolvi o nosso problema. Agora ficou fácil. Então, nessas variáveis A tilde e B tilde, eu tenho tudo independente do tempo. Como é que eu sei que eu vou resolver isso? Vamos lá para a próxima transparência para você ver. Então, eu tenho essa equação. Você pode imaginar agora uma equação de Schrödinger, que eu vou chamar de φ tilde, cujo meus coeficientes é A tilde ou B tilde. E o meu hamiltoniano é aquele termo que tem ali, que é independente do tempo. Se é independente do tempo, olha. Agora eu tenho uma equação de Schrödinger independente do tempo, cujo meu φ tilde é A tilde ou B tilde, e meu hamiltoniano é isso aí. Agora ficou fácil, né? Então eu saí de um problema que eu tinha um hamiltoniano dependendo do tempo, fiz uma transformação da minha variável, depois eu tenho que voltar para o original, tá? Não tem problema nenhum, que aquela transformação é fácil. Então eu transformei, meu hamiltoniano agora independe do tempo, agora eu sei resolver esse problema sem resolver a equação diferencial. Não preciso mais brincar com aquilo, acoplada, bota um lado no outro, não precisa nada disso. Porque agora eu uso aquela exponencial. Exatamente isso que a gente vai fazer. Certo? Então, quando o meu hamiltoniano independe do tempo, hamiltoniano independente do tempo, pá, resolvemos o nosso problema. Né? Então, você veja agora, a gente saiu de um problema que estava complicado, aquele campo. Se você colocar um campo só na direção do x, eu não consigo fazer isso. Certo? Não, eu, pelo menos, não sei. Né? Então, bolar uma transformação, então é bolar uma transformação que eu não precisa desacoplar, mas que meu hamiltoniano fique independente do tempo. Se você fizer isso, realmente é uma coisa belíssima, tá? Eu realmente eu não sei. Eu também não tentei muito na minha vida, né? Eu acredito que deve ser difícil por ninguém ter descoberto. Mas isso significa ninguém ter descoberto, você não pode descobrir uma transformação para fazer isso, certo? E isso é muito importante na área de ressonância, fazer esse desacoplamento, porque calcula essa evolução de forma exata. Então, veja, para eu fazer isso agora, eu dou o meu estado inicial. Bom, esse estado inicial agora eu tenho que escrever ele como uma superposição dos autoestados do meu H tilde. Agora, H tilde não depende do tempo. É sistema estacionário. Agora eu posso diagonalizar. Não posso diagonalizar o H inicial. O H tilde, essa minha equação aí, mascarada de equação de Schrödinger, eu posso resolver. Né? Aí eu preciso diagonalizar e calcular os autovalores dos autovetores.
Aí eu pego meu φ de zero e escrevo ele com uma combinação linear dos autovetores do H tilde. É esse procedimento que a gente vai fazer daqui para frente. Mas antes de fazer, o nosso φ tilde, esse A tilde, B tilde que está aí, essa coluna. Aí, esse meu A de T, eu tenho essa transformação, só para lembrar o que a gente tem. Se eu colocar T igual a zero, você veja, se eu colocar T igual a zero no φ tilde, dá A0 tilde, B0 tilde. Se eu colocar T igual a zero nessa transformação, você vê que A de T, A de zero, é igual a tilde de zero. Então, portanto, o φ tilde de zero é o próprio estado inicial que eu vou colocar daqui a pouco, certo? Então, se eu der o estado inicial, é o estado inicial para o φ tilde também, por causa dessa relação que tem aí exponencial. Tudo bem? Então, essa é a primeira. Então, agora vamos pegar, o que a gente vai fazer é diagonalizar o hamiltoniano H tilde, calcular os autovalores, calcular os autovetores, depois eu dou o φ zero, que eu vou dizer que está no estado mais, e eu vou querer calcular ele passar para o estado excitado. E é exatamente descobrir quem chama a fórmula de Rabi. Certo? Então, vamos lá fazer isso. Obviamente, não irei fazer isso, mas vocês na prova vão ter tarefas árduas para fazer diagonalizações de 2 por 2. Grande coisa, né? Diagonalizar matriz 2 por 2. Vocês mandam o irmão de vocês, a irmã, quem você tiver, que sabe fazer isso. Estudou um pouco de álgebra, diagonalizar matriz 2 por 2 é para qualquer um, pode fazer. Né? Então, essa matriz aí eu vou diagonalizar, certamente não irei fazer essas contas, calculo os autovalores, calculo os autovetores, dá essas coisas bonitinhas, resolvi o nosso problema, é que está aí. Então, o meu φ1 e o meu... Aqui é o φ2, o de baixo é φ2, é tanto errinho que... é o φ2, então φ1 e φ2, né? O outro é o φ2, é o meu estado φ2, né? E dá em função dessas coisas. Então, toda vez que você for diagonalizar coisas grandes, cheias de... Você começa dando letras para ficar mais simplificado, não ficar carregando essas raízes em tudinho, certo? Então, note que o φ1 e o φ2 estão ortonormalizados, se você quiser brincar e fazer esse quadrado, mostrar que vai dar exatamente zero. Então, dá a combinação do mais e o menos, e eu tenho meus autovalores que dá exatamente isso ali, certo? Aquele ômega vai ser o que a gente vai chamar a frequência de Rabi, né? É a frequência de oscilação que ele vai ter das transições eletrônicas, certo? Bom, então, agora eu tenho, já sei diagonalizar, e vou dizer que é o meu estado inicial. Então, vou supor que o estado inicial, então eu tenho lá o meu sistema, boto um campo magnético na direção do eixo Z, aí eu digo que em estado inicial é o estado que está para cima, o meu spin está para cima, no estado mais. E boto o meu campo de radiofrequência. Então, veja, se eu não botar o campo de radiofrequência, ele não vai sair do estado mais, porque eu botei o campo na direção do eixo Z e não sai desse lugar. Mas eu botei um campo transversal. Então, ele vai tirar esse estado mais, e eu quero calcular qual é a probabilidade para ele ir para o estado excitado, para ele ir para o estado menos. Exatamente isso que a gente vai fazer o cálculo. Bom, para eu colocar isso lá na minha evolução temporal, né, esse mais não é autoestado do meu hamiltoniano H tilde. O que é que eu vou fazer? Eu pego aquelas duas equações, né, aquelas duas equações minhas anteriores, e manipulo, olha. Né? Eu quero encontrar o mais. Se eu quero encontrar o mais, né, eu faço essa manipulação e encontro o estado mais em função de φ1 e φ2. É isso que a gente fez aqui, essas continhas básicas que tem aí. Então, eu agora encontro o φ tilde, né, fazendo aquela manipulação, exatamente como função de φ1 e φ2, onde agora eu boto o coeficiente A1 e agora eu coloco o coeficiente A2. Agora ficou fácil. Agora eu sei calcular a evolução temporal, porque eu sei que o meu hamiltoniano atua em φ1, eu sei que o meu hamiltoniano atua em φ2, porque eles são autovetores do meu hamiltoniano H tilde. É assim o procedimento que vocês vão fazer na prova quando você vê questões. Vocês têm que primeiro pegar, não é autoestado, faz combinação dos autoestados. Aí você pega e faz aplicações, como a gente vai fazer a partir de agora. Então, agora minha evolução temporal ficou fácil. Meu estado inicial é esse, né? Meu hamiltoniano, o φn é autovetor do meu hamiltoniano, eu agora aplico. Quando eu aplicar, coisa de criança agora ficou, né? Então, agora ficou A1 multiplicado por, né, exponencial de E1 e exponencial de E2. E1 e E2, a gente calculamos nesse instante, é mais ou menos H ômega maiúsculo sobre 2. Aí eu substituo lá no meu φ de T, resolvi o meu φ de T. Bom, mas eu quero deixar ela mais bonitinha ainda, eu quero deixar ela em função de mais e menos, do estado mais e menos, do estado dos qubits lá, do estado do spin. Aí o que é que eu faço? Pego o meu φ1 e φ2,
que eu tinha calculado antes, substituo aí e faço as contas. Né? Então, feito as contas, pego o meu φ1 e φ2, substituo aí, manipulo e fica tudo em função de A mais, do estado mais, do estado menos, e fica exatamente assim. Então, resolvemos o nosso problema, encontramos o φ tilda. O A tilda é essa expressão e B tilda é essa expressão. Então, eu digo a vocês que fazer essas contas é uma conta que vocês vão fazer na prova de vocês, não tem segredo, mas vocês têm que tomar muito cuidado, por isso que eu mandei vocês provar, para vocês chegarem na resposta, para não entrar no caminho sem volta. Certo? Então, são matrizes fáceis de fazer, procedimento está ensinado aí, você não pode errar, já fiz vários problemas, esse agora é um outro problema mais complicado, mais viável de ser feito. Então, agora eu tenho tudo, então a minha evolução temporal. Bom, se eu tenho minha evolução temporal, se eu tenho φ tilde, eu sei o meu φ de t, porque é só substituir os meus A, né, o A de t e o B de t. Então, se eu tenho o A tilde, eu sei o meu A, só multiplicar pela exponencial pela definição que a gente tinha. Então, agora eu tenho meu φ de t, eu posso agora calcular a probabilidade. Então, ele está me dizendo, em t igual a 0, o meu sistema está no estado SZ para baixo. Agora eu quero calcular qual é a probabilidade, né? Qual é a probabilidade dele transitar para o estado menos. Então, calcular a probabilidade, ele sai do mais, ele vai para o menos. Então, quando eu fazer isso, lá no meu φ de t, é o coeficiente B de t. Isso vai dar o módulo de B de t. Certo? O módulo de B de t. Mas, se você pegar na sua definição, ó, A de t e B de t, se você fizer o módulo de B de t, vai dar o módulo de B tilde de t. Então, é só calcular o módulo de B tilde de t. Sendo que o módulo de B tilde já está lá em cima, que a gente já fez toda essa contarada toda. E, portanto, só é substituir, e isso deu a fórmula de Rabi. Então, essa é a fórmula que vocês, que está na tese lá desses cálculos, sendo que lá é tudo independente do tempo, vocês vão encontrar uma expressão desse tipo lá na prova de vocês, uma coisa dependendo do tempo, sendo que o seu hamiltoniano eu não coloquei nada dependendo do tempo, porque o único que a gente sabe resolver dependendo do tempo é esse, os outros é muito sem física, né? Quer dizer, não tem sentido. Mas vocês vão encontrar o que a gente chama a fórmula de Rabi. Então, se eu tenho a probabilidade dele estar para ir do mais para o menos, você tem agora, eu posso calcular a probabilidade dele continuar no estado mais. Quem seria? Como a soma das probabilidades é igual a 1, a minha outra probabilidade de ele continuar no estado mais é 1 menos isso, né? Que a soma da probabilidade tem que ser igual a 1. Aí você veja que o termo que está lá no seno, ao lado do seno, é um termo que é uma distribuição que a gente chama lorentziana. E aí você pode agora, o seu delta ômega é ômega menos ômega zero. Ômega menos ômega zero. Então agora você tem o seu ômega, que você pode variar ele à vontade. A maior amplitude que você vai ter ali, olha, daquela lorentziana, então se você fizer o gráfico dessa amplitude ali, o maior valor que você vai encontrar aquilo é quando ômega igual a ômega zero. Então, quando ômega é igual a ômega zero, o delta ômega é igual a zero, aí aquilo vai dar igual a 1. Esse é o estado que a gente chama de ressonância. Então, esse é o estado exatamente final que a gente tem nessa expressão que está aí. Certo? Então, o estado de ressonância é quando você colocar o ômega igual a ômega zero. E aí você tem os dois gráficos aí. O gráfico do meu sistema está no estado mais. Então, você veja azul, quando t igual a zero, ele está lá, e não está no estado menos. Então, à medida que ele vai passando o tempo, ele começa a aumentar. Então, você nota que quando ele está no estado, sei lá, no estado T, ele está numa mistura, no estado mais e menos. Né? É feito aquele estado que ele estava lá, no estado fundamental e no estado excitado. Então, no estado de superposição entre dois estados que ele tem lá. Certo? Lá no caso lá da experiência do Cornell, ele é um estado emarelhado, porque ele tem os qubits ainda. Eu não posso desacoplar isso do outro. Eles estão emarelhados. Por isso que ali é um estado emarelhado, porque ele lá tem também um estado de qubits. É só uma introdução a mais que tem aí. Né? Mas os cálculos matemáticos é mais simples do que esse que a gente fez aí, porque lá é tudo independente do tempo. Né? Então, com isso, a gente
finaliza o nosso curso, né? Diria assim, com menos a parte da segunda quantização, que eu diria que é um assunto importante, portanto, em Quântica 2 a gente vai dar, isso não tenha nem dúvida, que eu não deixarei jamais, que eu não ia dormir nunca se eu não der uma matéria daquela, então, portanto, a gente vai ver ele, e você já tem a primeira questão da prova de Quântica 2, que vai ser resolver o problema da tese, a parte teórica da tese de Conner, né? Certamente vai cair na prova de vocês, para vocês fazerem isso, porque spin vocês já sabem, vão fazer acoplamento de spin com fono, e vai ter aquele hamiltoniano, e, portanto, vocês vão fazer aquela diagonalização, fazer a evolução temporal e escrever o resultado experimental. Então, aquilo, infelizmente, não deu. Então, note que a gente chegamos no limite do nosso curso. Não dá mais para esticar, a gente tem que terminar para a gente dar um relaxo para vocês fazerem a prova, porque senão vai arrebentar. Tinha mais coisa para fazer? Tinha. Né? O que, por exemplo? Falar de instabilidade. Então, para falar de instabilidade, é o termo de amortecimento que eu deveria colocar. Então, não se preocupe que isso lá em Quântica 2 a gente vai ter tempo de falar. Quando a gente colocar esses acoplamentos, a gente vai falar dessa instabilidade, que é botar um termo exponencial, que é o tempo de meia-vida de estado de descoerência do meu sistema. Né? Outra coisa que a gente não falou, mas também não precisa se preocupar, que a gente vai falar sobre soma de momento angular, lá em Quântica 2. Então, esses sistemas compostos de 2 spins. Então, na 2 spins, eu sei fazer a gente já fez tudinho. Então, é só fazer aplicações. Então, isso também não é uma coisa difícil de fazer, que é uma extensão. É uma extensão de todos os postulados que a gente aplicamos para fazer. Né? E fazer outros tipos de aplicações que ficou devendo, que a gente poderia fazer com um pouco mais tempo, se esse curso realmente tivesse o tempo normal de um curso, que não foi dado o tempo normal, a gente teve um tempo, acho, de quase um mês a menos do curso tradicional. Então, o nosso curso foi, diria assim, satisfatório do ponto de vista conteúdo. Né? Espero que vocês tenham aproveitado. Né? Sei que não é um método assim que eu goste, e realmente, em Quântica 2, a gente vai para a lousa, para o quadro giz, a saudade do quadro giz, voltar as minhas caspas de giz aí, né? Para fazer. Então, Quântica 2 vai ser essa nossa aplicações de tudo isso que a gente aprendeu. Então, toda essa linguagem, os postulados, tudo isso a gente vai usar. Essa linguagem matemática vai ser a ferramenta usada daqui para frente. Então, Quântica 2 é um curso, diria assim, agora não é mais conceitual, é um curso de aplicação. Então, é um curso que a gente vai fazer, basicamente, muita conta, muito mais conta do que vocês imaginam. Então, não vai ficar diagonalizando matrizes assim. Então, agora vai colocar acoplamento, vai tratar agora o átomo de hidrogênio da forma real, vai desenvolver métodos aproximativos e vai fazer, vai medir teoria de espalhamento, fazer teoria de espalhamento quântico, coisa que a gente não vimos, vocês viram mecânica clássica, parte clássica, portanto, a parte quântica a gente não viu. Então, eu estou muito satisfeito, né, com a experiência que eu tive com o curso, né? Eu realmente não espero fazer uso disso como uma disciplina assim canônica, e sim usar, eu sei que eu vou usar isso em Quântica 2 como recurso. Esse recurso pode ser uma aula curta que eu posso passar para vocês, uma palestra, né, uma aula que a gente possa, qualquer coisa, mas coisas esporádicas e não coisas assim tão tradicional. Então, uma aula assim de 1 hora e pouco é uma aula muito cansativa, né? E se também não der um curso mais de 1 hora de aula, também não dá o programa. Então, eu prefiro fazer os dois, tentar mediar, para a gente ter um sucesso, né? Aqui eu deixei aqui um recado, uma coisa que eu refleti, que não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, há esperança.
Então, é isso que eu desejo para vocês, né? Muito obrigado, e até Quântica 2, né? E até depois dessa aula, né? Vocês vão apresentar o seminário, e com isso a gente finaliza o nosso curso com, né, diria assim, com um triunfal, pelo menos, de porte de conteúdo. Não sei de aprendizado. Pela prova de vocês, pelo resultado, eu estou vendo que está tendo resultado do ponto de vista de fazer a prova. Do ponto de vista de aprendizado, eu não tenho esse parâmetro, porque é um parâmetro muito relativo, né? Eu imagino que vocês não devam estar com tempo para fazer exercício, né? E aí, essa aí é falta de exercício, né? Pode causar problemas em Quântica 2, né? Mas estamos finalizado nosso